E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai realizar algumas operações sobre uma das sequências numéricas mais famosas que existem, que é a sequência de Fibonacci. E por que ela é tão conhecida? Bom, porque ela pode ser encontrada em diversos cenários. Na natureza, na arte, certo? Na tecnologia, conforme essas imagens aqui que eu trouxe para vocês. E quais seriam essas operações? Bom, no item 1 a gente vai exibir os n primeiros termos da sequência. No item 2 a gente vai exibir a soma dos n primeiros termos da sequência. E no item 3 a gente vai calcular o enésimo termo por meio da fórmula de Binet. Certo? E como nós iremos fazer isso? Primeiro de tudo, para quem não sabe, a sequência de Fibonacci consiste no quê? A partir dos casos base, que é 1 e 1, né, são os dois primeiros termos, o termo subsequente se dá pela soma dos dois termos anteriores. Ou seja, aqui nós temos os dois termos base, né, e a gente obtém o terceiro termo por meio da soma do 1 com 1, que dá 2. Assim, o nosso terceiro termo é obtido dessa forma. Uma vez com esse resultado, nós obtemos o quarto termo realizando uma operação análoga, somando o 1 e o 2. Daí a gente obtém o 3. O 5, somando o 2 e o 3. E assim por diante. Nos dois primeiros casos, a gente vai utilizar a ideia da fórmula de recorrência, que representa matematicamente o que eu acabei de falar. Ou seja, a partir dos dois primeiros termos, para obter um enésimo termo, nós realizamos algumas operações, algumas chamadas recursivas, até obter esse termo, certo? Não se preocupe em entender recursão por enquanto, apenas entendam que essa parte aqui, ela representou a expressão que está somando os dois termos anteriores, para um dado n, beleza? Durante a implementação, as coisas ficaram mais claras. Bom, e por fim, no nosso terceiro caso, nós utilizaremos a fórmula de Binet para calcular o enésimo termo em apenas uma operação, ou seja, em tempo constante. Ela pode parecer meio bizarra por enquanto, mas com a precedência dos parênteses feitos de forma certa, ela fica mais fácil de entender. Uma curiosidade aqui é que nessa fórmula, o número de ouro ele é representado por essa expressão aqui. Na descrição do vídeo, eu deixei um link para quem se interessar no assunto e quiser se aprofundar mais, certo? Então agora vamos partir para a implementação. Pronto. Eu importei a biblioteca math.h porque ela possui algumas funções que a gente vai utilizar, como a potenciação e a radiciação, quando a gente estiver calculando o enésimo termo pela fórmula de Binet. Vamos declarar aqui em cima o cabeçalho das funções que a gente vai utilizar para responder cada um dos nossos exercícios. Bom, a primeira função vai ser para exibir os n primeiros termos, certo? Então, fica assim, primeiros termos, e ela recebe como parâmetro o nosso n. A nossa segunda função vai ser para exibir a soma dos n primeiros termos. Então, soma primeiros termos, que também recebe como parâmetro o nosso número n. A nossa terceira função vai ser a fórmula de Binet, né? Que a gente vai calcular o enésimo termo por meio da fórmula de Binet. E também recebe o int n. Um detalhe da fórmula de Binet é que, como a gente está trabalhando com divisões, números racionais, etc., o nosso resultado vai ser um número float, né? Um número que possui casas decimais. No entanto, como a gente percebe, a sequência de Fibonacci ela trabalha apenas como números inteiros. Então a gente vai precisar implementar uma formulazinha também para fazer um arredondamento do resultado da fórmula de Binet, certo? Então a gente pode criar uma funçãozinha auxiliar aqui que retorna um inteiro, arredondar número, que ela recebe um float
E baseado em algumas condições, ela retorna um inteiro desse float, beleza? E depois da main, a gente implementa essas funções. Mas antes disso, a gente já pode estruturar o corpo da nossa main, que como variável vai ter o nosso n, certo? A gente pode imprimir aqui sequência de Fibonacci, quebra de linha, e pode pedir o valor para o usuário, né? O valor do nosso n. Digite o valor de n. E armazena na nossa variável. A partir daí, a gente pode chamar cada uma das nossas funções, né? Que é a primeiros termos, passando o nosso n. Aí a gente chama também a soma primeiros termos, também passando o nosso n. E fórmula binet, também passando o nosso n. Aqui no final a gente simplesmente dá um return 0 e termina a nossa função. Lembrando que todas essas funções elas são void, por isso elas não retornam nada, né? A gente só vai fazer todas as operações dentro delas. E agora a gente pode implementar cada uma delas. Bom, vamos começar aqui com a nossa primeiros termos. Que ela é uma função void, primeiros termos, que recebe como parâmetro um int n. E o que a gente vai ter de variável aqui? A gente vai ter uma variável para armazenar o primeiro termo, uma variável para armazenar o segundo termo, e uma terceira variável que vai servir para armazenar a soma dos dois termos anteriores, certo? Isso ficaria da seguinte forma. Int, um x, que ela vai receber o nosso primeiro termo, um y, que vai receber o nosso segundo termo, e um z, que vai ser utilizado para armazenar a soma dos dois termos anteriores, certo? Aqui só para uma questão de estética, vamos imprimir na tela a operação que a gente está realizando. Primeiros termos. Certo? Agora vamos analisar uma coisa aqui. A sequência de Fibonacci é dada da seguinte forma. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, e os termos subsequentes são dados pela soma dos dois termos anteriores. E o que a gente pode fazer aqui? Se o usuário quiser apenas o primeiro termo, a gente simplesmente imprime o nosso valor de x. Se ele quiser os dois primeiros termos, a gente imprime o valor de x e o valor de y. E como ficaria isso? If n for igual a 1, quer dizer que o nosso usuário só quer o primeiro termo da sequência. A gente dá um printf, porcentagem d, e imprime o nosso x. Caso ele digite n igual a 2, a gente imprime o nosso x e o nosso y. N igual a 2, a gente dá um printf, porcentagem d, e coloca aqui fora o nosso x e o nosso y. Agora, se ele digitar um número maior que 2, a gente teria que tratar os outros casos utilizando a nossa fórmula de recorrência. Beleza? Então vamos lá. Uma vez que o nosso n é maior que 2, nós teríamos que imprimir os nossos termos base, né, que é o 1 e o 1, e utilizar um laço de repetição para imprimir os termos subsequentes. E como isso funcionaria? Primeiro aqui a gente imprime o nosso x e y, são os termos base. Y. Agora aqui, a gente utiliza um laço for para imprimir os termos utilizando a ideia da fórmula de recorrência, certo? E como isso ficaria? Bom, como nós já temos os nossos dois primeiros termos, a gente simplesmente pode inicializar o nosso i com 3, certo? Porque a gente está obtendo agora do terceiro termo para frente. E esse i ele vai iterar até que ele seja menor ou igual a n, que é o número digitado pelo usuário. E o que acontece aqui dentro? Nós temos o nosso x e o nosso y, que são os nossos termos base. Agora,
a gente tem que imprimir os termos subsequentes. Ou seja, o nosso terceiro termo se dá pela soma dos dois termos anteriores. Então, o nosso z, né, conforme a gente declarou no início, vai armazenar a soma desses termos aqui. Então, a gente pode colocar isso aqui. O z recebe a soma de x mais y. Uma vez que a gente tem o z, a gente pode imprimir ele, porque ele já é um termo da sequência. Porcentagem d, espaço, imprimimos o nosso z. Agora, para imprimir os termos posteriores, a gente tem meio que andar com as variáveis x e y, certo? E como isso ficaria? O nosso x, ele vai receber o valor de y. O nosso y vai receber o valor de z. E o nosso z, ele vai ser calculado por meio da soma dos nossos novos valores de x e y, certo? E como isso ficaria no nosso código? O nosso x recebe y e o nosso y recebe z. Isso vai ocorrer até que essa condição aqui seja satisfeita. Ou seja, no momento que ela se tornar falsa, os valores que a gente vai ter impresso serão os valores de 1 até o nosso n digitado, certo? Com isso, a gente conclui o nosso primeiro exercício. Como a nossa função é void, a gente simplesmente dá um return. Agora a gente pode partir para a nossa void soma primeiros termos. Recebe um int n, que vai ser análoga à primeira. A única diferença é que, ao invés da gente imprimir cada termo da sequência, a gente vai imprimir a soma desses termos, beleza? E como isso vai funcionar? Eu posso até pegar esse trecho do código aqui, que vai ser análogo, e copiar para cá, fazendo apenas as modificações convenientes. Aqui a gente vai imprimir soma dos n primeiros termos. De variáveis a gente precisa do nosso x, do nosso y, do nosso z, do nosso i e outra variável para armazenar a soma dos valores dos termos da sequência, beleza? Bom, se o nosso usuário digitar 1, quer dizer que ele quer a soma do primeiro termo, que é ele mesmo, certo? Se o nosso usuário digitar 2, quer dizer que ele quer a soma dos dois primeiros termos. Então a gente pode simplesmente apagar isso e colocar x mais y, que são os nossos termos base, certo? E o que acontece se esse termo for maior que 2? Vamos analisar aqui. Se esse termo for maior que 2, o nosso soma ele já tem que ser inicializado com os valores base, né? Ou seja, o nosso x e o nosso y. Aí, a partir do terceiro termo, a gente utiliza o nosso laço de repetição para ir armazenando os valores subsequentes, né? Somando eles na nossa variável soma. E como isso ficaria? O nosso soma ele vai receber x mais y, certo? Agora a gente utiliza o nosso laço de repetição, que vai seguir a mesma ideia do anterior, começando de 3, e iterar até que o i seja menor ou igual a n. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? O nosso z ele vai receber o valor de x e y, né, que são os dois termos anteriores. Daí a gente precisa atualizar os nossos valores de x e y, conforme a gente viu anteriormente. E o nosso soma, ele vai receber o quê? O valor que ele tinha anteriormente, mais o valor do termo atual, que é o nosso z. Como isso ficaria? Ficaria apenas dessa forma aqui. Beleza? Isso daqui vai iterar até que nosso i seja menor ou igual a n. Uma vez que essa condição se torne falsa, o nosso soma vai ter os valores, vai ter o valor do somatório dos n termos
conforme digitado pelo usuário. Daí então a gente pode imprimir esse valor aqui embaixo. Soma. E dá um return, né? Porque a nossa função é void. Assim a gente termina o nosso segundo exercício. Nosso terceiro exercício é o mais simples de todo, porque ele consiste apenas em converter essa fórmula aqui para uma versão algorítmica. E a gente vai utilizar algumas funções especiais da linguagem C, como a radiciação e a potenciação. Por isso que eu falei que no início aqui eu importei a biblioteca math.h. Vamos declarar ela aqui, né? Ela é void fórmula biné, recebe um int n como parâmetro. Como eu disse, o resultado dessa operação é um número que possui casas decimais. Então a gente vai armazenar esse resultado em um float, que eu vou chamar de fn. Esse fn vai receber o resultado dessas operações aqui, que eu vou digitar, depois eu explico o que cada uma delas significa, beleza? Para agilizar, eu já digitei aqui, eu vou simplesmente colar. Bom, e o que está acontecendo aqui? O poll é uma função da biblioteca math.h que representa a potenciação, que recebe como parâmetro uma base, que no caso seria 1 mais sqrt de 5 dividido por 2, e um expoente, que é o nosso n. E o que é a função sqrt? Sqrt é a raiz quadrada, que recebe como parâmetro um número. No caso aqui, é a raiz quadrada de 5. O resultado dessa operação aqui, a gente está subtraindo dessa operação análoga. A única diferença é o sinal de menos. E o resultado disso tudo aqui, a gente está dividindo pela raiz quadrada de 5. Ou seja, toda essa operação aqui representa isso daqui, certo? Ao final disso, esse valor aqui será um número float, beleza? Agora a gente precisa arredondar ele para imprimir o enésimo termo da sequência que a gente procura. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma. A gente dá um printf aqui, porcentagem d, que é o nosso enésimo termo, e chama a nossa arredondar número, passando o nosso f de n, beleza? Ou seja, o valor que retornar da nossa função arredondar número, que a gente definiu como sendo uma função que retorna um inteiro, a gente imprime por meio do formatador de tipo aqui, porcentagem d, beleza? E no final a gente pode simplesmente dar um return aqui, porque nossa função é void. Agora vamos implementar essa arredondar número. A assinatura dela é int arredondar número, que recebe um float num, no caso. Então a gente faz o seguinte: if num for maior ou igual a 0, a gente dá um return dando um cast da seguinte operação: do nosso num mais 0.5. Se o nosso número for menor que 0, a gente dá um return dando um cast do nosso num menos 0,5. Bom, e o que está acontecendo aqui? Vamos supor que o resultado dessa operação foi 2,9. Como 2,9 é maior do que 0, nós cairíamos nesse primeiro if aqui. E o que esse return está fazendo? Ao nosso 2,9, a gente somaria 0,5, o que resultaria em 3,4. Beleza? E qual o papel desse cast aqui? Bom, ele está convertendo temporariamente o valor dessa operação para um número inteiro. Nesse caso, ele está tomando apenas a parte inteira desse resultado aqui.
e retornando na chamada da nossa função, né? Para cá. O caso de baixo é análogo. A única diferença é que o nosso num é negativo. Beleza? Feito isso, a gente conclui todos os nossos 3 exercícios e a gente já pode testar para ver se os nossos códigos estão funcionando corretamente. Mas antes disso, vamos só imprimir um pequeno cabeçalho aqui no nosso resultado pela fórmula de Binet. Printf, enésimo termo pela fórmula de Binet. Certo? Pronto. Agora vamos testar. Para o nosso n igual a 1, nós temos o 1, a soma dos n primeiros termos, que é apenas 1, e o enésimo termo pela fórmula de Binet, que é 1. Então deu certo. O nosso segundo n igual a 2. Nós temos os n primeiros termos, que é 1 e 1, a soma dos n primeiros termos é 1 mais 1, que é 2, e o enésimo termo pela fórmula de Binet é 1, né? Então tá certo. Agora vamos testar o caso n igual a 5. Nós temos os 5 primeiros termos, 1, 2, 3, 5. A soma dos n primeiros termos, que é 12. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 7, mais 5, 12. Deu certo. E o enésimo termo pela fórmula de Binet, que é 5, né? Então, o nosso código deu certo. Se vocês quiserem testar para outros n's, também vai dar certo. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima.